Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ACACIcast. Estamos na terceira temporada do podcast da ACACI e eu te garanto que você vai continuar acompanhando muitos convidados incríveis e histórias emocionantes. Hoje eu recebo aqui no estúdio a ex-assistida da ACACI, hoje ela é terapeuta ocupacional, Jéssica Garcia. A gente estava conversando aqui e é uma história incrível, né? Sim. Surpreendente. É. Emocionante. Muito bem-vinda. Obrigada. A Jéssica está com 31 anos hoje, está gravidinha ali da Olivia, 8 meses. A gente também vai falar sobre isso. Jéssica, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Você estava me contando que aos 9 anos você já descobriu a púrpura. O que é isso? As minhas plaquetas, ela tem uma contagem menor do que o indicado, né? Do que o mínimo. E ela não sobe, né? Isso pode causar hemorragia, você me falou. Isso, o risco é da hemorragia. Então tem que ficar sempre vigiando a contagem, né? Para poder entrar com alguma intervenção, se for o caso, se ela estiver baixando muito. E aí, aos 9 anos, você já começou o acompanhamento no hospital infantil? Isso. Já fazia o tratamento para ter esse controle? Isso. Na verdade, era só um acompanhamento, né? Porque nessa fase, a minha plaqueta ainda não tinha chegado a nenhum nível de risco. Então, não precisou entrar com medicação. Então, eu só acompanhava para ver a contagem mesmo. Então, era só exame, por enquanto. Nesse momento, era só exame. E aí, aos 13 anos, você falou que começou a ter alguns sintomas. O que você sentiu? Isso. O primeiro sintoma, na verdade, foi um desmaio. E aparentemente sem motivo. E aí, eu fui até o hematologista. Ele pediu alguns exames, mas disse que poderia ser muitas coisas. E aí passou 1-2 semanas, enquanto os exames estavam ficando prontos ainda, eu comecei a piorar. E aí surgiram outros sintomas, que aí veio a dor de garganta, dor de ouvido muito forte e uma febre incontrolável. Medicava e não passava? Não passava. E quando o médico olhava a garganta, não tinha vermelhidão, não tinha inflamação, não tinha aparentemente tinha nada. O ouvido a mesma coisa. Foi até por isso que ele falou que poderia ser psicológico. Só que aí eu fui fadigando, fraqueza, ficando fraca, muito fraca, assim, de não conseguir ficar em pé. E a dor, uma dor absurda. E aí, nesse meio tempo também, ficou pronto os exames que o médico tinha pedido umas semanas antes. E aí estava totalmente alterado. Então, já sinalizou de cara que tinha alguma coisa errada. Você me contou uma situação que eu acho muito importante a gente ressaltar, por conta que a gente sempre chama atenção para o diagnóstico precoce, a importância, né, desses médicos, dos profissionais, dos pediatras estarem atentos a esses sinais. Sim. E levantarem, sim, essa possibilidade de ser um câncer, de ser uma leucemia, né? Quanto antes descoberto, mais rápido o tratamento, maior eficácia. E aí você me contou de um profissional que te atendeu e o que ele falou? Que era emocional. E te receitou? Um calmante natural, mandou para casa, mesmo a febre não controlando com nenhuma medicação e apresentando outros sintomas, né, de fraqueza e tudo mais. Ele falou que era emocional, que ia passar. E só que eu só estava piorando. Ele, em momento nenhum, levantou essa hipótese de ser outras doenças? Não, mesmo já fazendo acompanhamento por outras questões, ele não levou em consideração. E aí eu acho importante dizer também, né, que quando a gente fica na dúvida, se sentir segura com o médico, se possível, procurar uma segunda opinião. Porque nesse caso, assim, eu fui salva pela minha mãe, né? Pela insistência? Pela insistência de não, tem alguma coisa errada, não tem como ser só emocional, ela não tá melhorando, não vou tirar ela daqui. E por isso eu cheguei a um diagnóstico rápido. Uhum. Mas muitas vezes, né, as pessoas não têm esse acesso. Mas é muito importante, assim, na dúvida... Não se conformar com aquele primeiro diagnóstico, né? Sim. Procurar outros profissionais. E aí, qual foi, depois de verem seus exames, qual foi o seu resultado?
E aí, depois de ver o exame, né, ele viu que não tinha condições de ser emocional mesmo. E ele me internou. E aí, como era feriado, eu fiquei aguardando a avaliação do especialista, né? E aí, assim que terminou o feriado, foi na época de carnaval, o especialista, assim que olhou o exame, já internou, já pediu os outros exames mais específicos para poder iniciar o tratamento. E aí o que o médico, aquele primeiro que te atendeu, falou que poderia ser emocional e te receitou um calmante, te mandou para casa passando muito mal. Qual foi o diagnóstico real? Era leucemia linfóide aguda. E aí você começou imediatamente o tratamento. Por sorte, você já estava ali, né, com acesso àqueles profissionais também do hospital infantil. Isso. E aí eu nem cheguei a voltar para casa, né, depois dessa ida ao pronto-socorro. Já fiquei internada no pronto-socorro, depois já foi transferido para emergência, da emergência já fiz os exames e já fui para a enfermaria da oncologia. Porque assim, todos os sinais já eram muito claros de que seria um câncer, né? O exame veio só para confirmar que era mesmo. Como é que foi para sua mãe essa notícia, assim? É claro, além de ser uma filha com uma doença tão séria, falar, nossa, que bom que eu insisti. E que erro que esse profissional estaria cometendo, né, se eu fosse para casa? Até hoje, né, já fazem muitos anos, ela sempre usa como exemplo e sempre que alguém comenta alguma situação parecida com ela fala, não deixa de insistir, vai em outro médico, procura outra opinião, porque é um risco muito grande que a gente corre aceitando, né? E foi graças a ela que não aconteceu algo pior. Então, é um aprendizado que a gente trouxe para a vida, assim. Multiplica, né? Importantíssimo. A partir daí, Jéssica, como é que foi? Você começou o tratamento, onde é que a Cassi entra na sua vida? Eu comecei o tratamento. A princípio, os médicos disseram que eu ficaria 3 meses sem contato com familiares, sem poder ir para casa. E em uma semana eu já recebi alta para poder ir para casa. Como eu moro perto, e na época era uma escassez muito grande de leitos no hospital infantil. Só tinha uma enfermaria, era muito pequeno e é o hospital que atende o estado inteiro. Então, como eu moro perto, eu ia todos os dias para o hospital e voltava para casa. Então, eu fazia o tratamento de forma ambulatorial. Uhum. E aí a Cassi entra dando esse suporte, né? Então, às vezes, quando eu tinha que esperar o dia todo, eu ia para a Cassi, depois voltava para o hospital. Nas festinhas, nas comemorações, como meio de trazer a minha irmã também, que era mais nova, para perto. Então era um momento que a gente podia ter uma convivência maior nesses espaços, né? Ela não se sentia tão excluída, porque a gente ficava muito ausente, né? Eu e minha mãe, que era quem me acompanhava no tratamento. Era um momento que, obviamente, todas as atenções estavam voltadas para você. E aí, né? ela se sentia muito sozinha em casa. Então, a Cassi possibilitou aproximar esses laços, né? Porque lá na Cassi ela podia estar com a gente junto. Diferente do hospital, enquanto está fazendo a medicação, não tem como, né? Até porque era outra criança, né? Eu tinha 13 e ela tinha 12. Então, nesse sentido, a Cassi sempre deu suporte, né? Em algumas outras terapias também. Eu cheguei a fazer fisioterapia depois. Lá na Cassi, né? Que eu já estava finalizando o tratamento. E aí teve algumas sequelas e eu precisei de fisioterapia. E aí eu ia na Cassi fazer, em vez de fazer no hospital, que também muda o ambiente, claro. né? Uhum. Então, nesse sentido. Eu imagino que foi um momento muito difícil para você, para sua família, para sua irmã. Todo mundo se envolve, né? Mas quais lembranças você tem da Cassi? Você era criança quer brincar, quer estar na rua, provavelmente você não estava estudando do jeito que deveria estar, estava no hospital, precisava ficar afastada. Quais as lembranças você tem da Cassi que te ajudaram a passar por esse momento? Da Cassi, as lembranças eram as melhores, assim, né? Que era a parte boa de estar lá. Porque a gente tinha classe escolar, então, enquanto estava esperando, eu podia estar fazendo outras atividades, né? Tirando o foco dali só da medicalização, de internação, hospital.
Então era um ambiente lúdico, que eu podia quando eu cheguei a ficar internada algumas vezes, quando eu estava internada, então tinha os voluntários que iam no final de semana para abrir os armários de brinquedos e a gente ter acesso a tudo. Não tinha como se sentir sozinha, né? Não. Tava sempre amparada. Sim, e... A sua mãe também, acredito, né? Sim, e os voluntários, eles fazem com muito amor. Então a gente se sente muito acolhido por eles, né? Não é algo que a gente sente que eles estão fazendo, estou fazendo por obrigação. Não. Fica um pouco mais leve? Com certeza. Faz toda a diferença. E aí a leucemia te acompanhou até que idade? Até quando foi o tratamento? Porque você estava na adolescência também, né? Aos 13 anos, 14. Como você falou, eu fui afastada da escola, né? Não podia ir para a escola. Não vivia essa fase assim, de socialização do adolescente, né? Mesmo quando eu podia ir, nem sempre eu conseguia ir, porque apesar da liberação, eu ainda estava em tratamento, né? Então tinha toda a questão física, de conseguir ir ou não, ainda tinha medicação, né? Um pouco mais leve, mas ainda tinha. E eu fiz o tratamento assim, bem mais forte, né? Dos 13 aos 15 anos. Depois eu fiquei por um bom tempo assim, tomando comprimido, indo com menos frequência no hospital. Aí era injeção semanal, mensal, então aí vai espaçando mais e aí você pode começar a voltar um pouco mais à sua rotina, né? Uhum. E a Cássia sempre esteve presente? Em todos os momentos. É mesmo? Mesmo quando eu não estava assim, indo tão frequente ao hospital, todos os convites feitos pela Cássia, eu gostava muito de participar. Uhum. Até porque quando a gente está lá no início do diagnóstico, é assustador, a gente não sabe o que esperar, e aí parece que a gente fica assim, dentro do problema e não consegue ver a luz no fim do túnel. E quando a gente vê alguém que já passou por isso, que já está melhorando, que já está lá mais no final, dá uma esperança. E eu gostava de sentir isso. Então, quando eu fui terminando o tratamento, eu também participava nesse sentido, assim, para quem estava começando, ver que não, tem cura, dá para melhorar, vai melhorar, é um processo, é uma fase, mas que vai passar e vai melhorar. Então, é uma corrente, né? Eu fiquei participando por muito tempo, assim, das atividades para ter contato com as outras crianças e elas poderem ver que tem cura. Então, no início, você chegou de um lado e as outras crianças, você se identificava com elas, que estavam ali brincando também em tratamento, né? E depois, quando você foi terminando o seu tratamento, você quis também ser motivação para as outras. Sim. E aí você voltou para mostrar, olha, é possível, eu estou aqui. Isso sempre acho que fica no coração de quem passa pela Cássia, né? Essa vontade de voltar e de também fazer essa entrega. Sim. E eu lembro até de uma situação assim que quando eu entrei, né, que eu fui primeiro para emergência, tinha uma paciente muito ruim, muito grave, assim, até então não sabia nome, não tinha contato, sabia que ela tinha câncer, né, pelas características físicas. E aí minha mãe olhou para ela e falou, meu Deus, a minha filha vai ficar assim. E ela foi uma paciente que agravou muito durante o tratamento. E hoje também ela está curada. Assim, foi surpreendente. E lá tinha muitos pacientes da Bahia, né? E ela era da Bahia. E hoje eu tenho até contato com ela pelas redes sociais. Ela é até mãe. E aí quando eu postei que eu seria mãe, ela falou, nossa, parabéns. Eu também achei que eu não poderia ser mãe. E hoje eu sou mãe, estou muito feliz. E assim, quem viu ela como a gente viu e vê hoje é inacreditável. Aí você traz aqui a importância desses relatos, assim, de pessoas que dizem, olha, eu sou a prova viva de que é possível. Literalmente. E assim, por mais que ela estivesse naquela situação, a mãe dela não estava desesperada. Então, quando a minha mãe estava lá, morrendo de medo de qual seria meu diagnóstico, a mãe dela, que estava com ela lá, em uma situação grave, acolheu a minha mãe. Falou, não, fica tranquila que vai dar tudo certo. E aí é a fé,
Como você A fé. denomina? É a fé. E aí o acolhimento que você está falando, a Cássia entra nesse sentido também, de acolhimento, de abraçar, de Sim. acalmar. Esse acalento, com certeza. E hoje você trouxe aí que está grávida, 8 meses, porque esse também é um receio de quem passa por esse tratamento, que ele é muito agressivo, né? Sim. De não poder ter filhos. Hoje, né, já existem novas terapias mais modernas, né? A tecnologia vai avançando, mas na nossa época, assim, né, 17 anos atrás, ainda era bem mais tóxica, né? Então, o risco, ele existe, assim. Não é todo mundo que vai passar pelo câncer e vai ficar infértil, mas o risco existe. Então, até pouco tempo eu pensava, será que eu também não sou estéril? E você queria ser mãe? Queria ser mãe. E como é que foi? Quando veio esse positivo? Foi uma surpresa muito grande. Apesar de querer, foi uma surpresa muito grande, porque a sensação é de milagre mesmo. Porque você passa uma vida achando que não pode, pensando nas complicações que pode ter pelo esse histórico, e aí vem o positivo. E aí, mais do que isso, né? Uma gravidez saudável, sem nenhum agravo. Então, cada consulta é como se fosse um pedacinho do milagre se concretizando, né? Um recomeço, né? Sim. Em todos os sentidos, né? E sua mamãe? Essa vovó, como é que tá? Muito feliz. Muito feliz. Eu imagino. E hoje você trabalha na área de saúde, terapia ocupacional. Também tem a ver com tudo isso? Tem muito a ver. Porque o terapeuta, na verdade, uma das coisas que até me motivou é que foi, na minha época de tratamento, não tinha o profissional, o terapeuta ocupacional, na equipe, né, do hospital infantil. E aí, quando eu comecei a conhecer sobre a profissão, eu pensei, olha, tá faltando isso para as crianças. E aí, de acordo com o que foi passando a formação, eu fui percebendo, eu falei, nossa, teria feito uma diferença gigantesca no meu tratamento. Então foi decisivo também na sua escolha profissional. E aí, hoje eu vejo a falta que fez, mas também vejo a diferença que faz, né, atualmente, e que pode fazer na vida dessas crianças, assim, né, porque o terapeuta ocupacional, ele atua nas ocupações. Então, o brincar é uma ocupação. Então, toda criança precisa brincar para se desenvolver. Como eu era mais adolescente, né, eu tive essa saída, assim, abrupta do meu contexto. Teve a hospitalização, teve a escola, né? Então, todas as minhas ocupações foram afetadas, né? E quando eu falo de ocupação, não está ligada só ao trabalho, né? Então, a vida, né? No contexto geral, né? Então, é a atividade de vida diária, é o lazer, é a espiritualidade. Então, tudo é influenciado pelo esse afastamento, né? E aí a gente vê a importância desse profissional, né? Sim. E que bonito você estar seguindo essa área e se dedicando à saúde também. Muito legal. Jéssica, a gente vai caminhando para o final aqui. 37 anos de história da Acassi. 37 anos, assim, muitas crianças atendidas, muitas famílias, né, acolhidas. Sim. O que você diria hoje para parabenizar? O que você diria para a Acassi, para esses funcionários, para essas pessoas que se dedicam aí diariamente a ajudar tanta gente? Primeiramente, eu queria falar para quem doa, porque em 17 anos, assim, que eu tenho acompanhado essa história, eu vejo que as doações realmente chegam. Então, assim, já era bom e foi melhorando com o tempo, né? E é investido. Tudo que é arrecadado é investido e volta, sim, para os pacientes. Então, para quem doa, para continuar doando, continuar investindo nessa causa, que é uma causa séria, e que faz muita diferença para essas crianças, né, e adolescentes. E para quem trabalha, assim, parabéns, né? Que
continuem fazendo o que fazem e que fazem com muito amor, porque é o que fica de lembrança depois, né? E de lembrança positiva, né? Da diferença que teve no tratamento. Fazem diferença, né? Na vida de muita gente. Fazem a diferença. Jéssica, muito obrigada. Que a Olivia venha com muita saúde. Já está chegando quase 8 meses, né? Parabéns pela sua trajetória, pela sua vitória, por hoje você ser esse exemplo de superação e multiplicar tanta sabedoria. Isso é bonito de se ver. Nada é por acaso, né? Deus coloca pessoas especiais exatamente para isso, para multiplicar. Sim. Parabéns. Muito Tá? obrigada. Sinta-se sempre muito acolhida pela Acassi. Leva a Olivia lá para conhecer o pessoal. Com certeza. Pessoal, você acompanhou mais um episódio do AcassiCast da 3ª temporada. Vale lembrar, a 1ª e a 2ª temporada também estão incríveis. Está tudo lá no canal da Acassi. Acompanha com a gente. Você vai ver histórias incríveis, emocionantes, de muita sabedoria, como a da Jéssica. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.